sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nossa primeira congregação de hoje, nós vamos começar com o último capítulo do livro de Esther, encerrando as nossas meditações aqui neste livro histórico, este livro de Esther aqui no Antigo Testamento. Um pequeno capítulo, enquanto nós lemos este capítulo de apenas 3 versículos que encerra esse livro, mesmo sendo poucas palavras, o Espírito de Deus estará agindo nas nossas vidas. Então, leiamos juntos Esther, capítulo 10. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Aleluia! Louvado seja Deus. Um dos grandes materiais que nós temos na Escritura Sagrada para meditar são os personagens bíblicos. E é claro que desses personagens bíblicos, o maior deles é Jesus. Então, se a Bíblia toda fosse um único filme, uma única peça teatral, estrelando Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Mas, abaixo de Jesus, nós temos muitos personagens importantes. E um desses personagens importantes é este homem, parente da rainha Esther, o Mordecai, que foi um instrumento nas mãos de Deus. Aqui nós vemos no decorrer da história, do enredo deste livro de Esther, foi instrumento nas mãos de Deus, tanto para orientar Esther, até que ela chegasse ao posto de rainha. Foi um homem dirigido por Deus para avisar ao rei Assuero de ameaças de morte que traidores ali da sua própria corte estavam fazendo contra ele. Foi um instrumento de Deus para impedir o genocídio de todo o povo judeu que estava já há 70 anos no cativeiro babilônico. Foi um homem usado por Deus na obra do Senhor, porque era um homem que estava sempre aí a serviço de Deus. Era um verdadeiro servo de Deus. Então, dentre os personagens bíblicos, Mordecai, parente de Esther, que se tornou um pai adotivo para Esther, se tornou um personagem muito importante na Sagrada Escritura, que significa alguém que, na posição de servo de Deus, de ministro de Deus, uma pessoa que está disponível para que o Senhor use a vida dela. Como isso é importante também nas nossas vidas de filhos de Deus. E olha o que Deus fez do início do livro de Esther para o fim do livro de Esther. No início do livro de Esther, um homem foi exaltado na corte do rei Assuero, que era o rei da Pérsia, que dominava sobre a Babilônia, onde o povo de Israel, o povo judeu, estava cativo, vivendo como escravos, no período aí desse cativeiro babilônico. Um homem alcançou
um alto grau de poder, que foi um homem chamado Ramã, e que se tornou, lá no início do livro, né, o segundo homem mais poderoso da Pérsia e, portanto, da Babilônia, somente abaixo do rei Assuero. Enquanto isso, Mordecai vivia ali sentado à porta da cidadela de Suzã, próximo ali à casa do rei, onde muitas vezes ele se humilhou ali diante do Senhor, sabendo das coisas que aquele político poderoso, Ramã, estava tramando contra o povo de Deus. Agora olha como é que o livro termina. O livro termina dizendo aqui no versículo de número 3, que o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Ou seja, o lugar que era do Ramã caiu e Deus colocou Mordecai no lugar dele, se tornando a segunda pessoa mais poderosa da Pérsia, né? Somente abaixo do rei Assuero, né? E claro, da rainha Ester, mas o segundo homem ali de mais poder ali na Pérsia se tornou o Mordecai. Isso é uma das maneiras de Deus fazer aquilo que o Espírito de Deus falou pela boca de Maria, mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, quando Maria louvou a Deus no cântico que se tornou conhecido como Magnificat, onde ela começa dizendo: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E dentro desse cântico, ela diz assim, que Deus derruba os poderosos dos seus tronos e exalta os humildes. Foi exatamente isso o que aconteceu com Mordecai, tá? Deus derrubou o poderoso Ramã do seu trono e exaltou Mordecai, que ali sempre esteve se humilhando aos pés do Senhor, para servir o Senhor, à disposição do Senhor. Uma das coisas que Deus me ensinou nos meus 40 anos de conversão foi sempre estar orando ao Senhor para poder me colocar diante dele como alguém que está à sua inteira disposição. Senhor, o Senhor pode me usar na hora que o Senhor quiser, o Senhor pode me usar para aquilo que o Senhor quiser, mas eu quero ser um canal limpo, para que a tua bênção flua através de mim para as pessoas. É assim que todo filho de Deus deve viver. Um dos problemas dos filhos de Deus vou dizer dois desses problemas. Um desses problemas é não manter esse canal de fluência da graça, de fluência do Espírito Santo limpo. Quando os filhos de Deus não praticam aquilo que João falou em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Quando filhos de Deus mantêm pecados não confessados, pecados não trabalhados, pecados não santificados na sua vida, esse acúmulo de pecados é como sujeira infiltrada em, por exemplo, um condutor de água, um cano, e a água não passa. Ou passa pouca água, não passa água suficiente, não flui suficiente, porque está entupido. Quando isso acontece na sua casa, você tem que ir lá e dar um jeito e
tirar a sujeira que está barrando ali a fluência da água. A mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Porque todos os dias precisamos ter um encontro pessoal com Deus, naquilo que Jesus chamou ali em Mateus capítulo 6, versículo 6, de oração pessoal. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Todos os dias é para chegarmos diante de Deus em oração, e uma das coisas que nós temos que fazer em oração é desobstruir nossas vidas espirituais, desobstruir todo pecado, toda tendência pecaminosa que ainda está em nós, ser lavados pelo Espírito de Deus, ser lavados no sangue de Jesus, ser purificados na palavra de Deus. Por isso que o justo medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque a palavra de Deus tem esse poder de purificação, e purificação é desobstrução espiritual. Jesus disse acerca da palavra, da purificação que a palavra opera em nós, em João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando os filhos de Deus se mantêm limpos, mantêm esse canal de fluência espiritual limpa, eles serão instrumentos mais eficazes nas mãos do Senhor. Muitas vezes o Senhor quer te usar, mas não está fluindo, porque tem pecado aí. Tem pecado obstruindo o caminho dessa fluência. A água que está saindo é muito pouca, está só assim gotejando, está passando um filetinho de água, porque tem muita sujeira impedindo essa água de fluir. Os filhos de Deus têm que todos os dias trabalhar na sua desobstrução espiritual, purificando-se constantemente diante de Deus. Nós não meditamos na palavra de Deus apenas para aumentar o nosso conhecimento, isso é importante, mas para também receber aquilo que a palavra de Deus, e só a palavra de Deus opera em nós. E uma das coisas que a palavra de Deus opera em nós é purificação, é desobstrução, e nós precisamos dessa purificação todos os dias, assim como o nosso corpo precisa de banho todos os dias. A nossa alma precisa do banho espiritual que só a palavra de Deus opera todos os dias. Quando os crentes não tomam esse banho espiritual, eles vão ficando sujos espiritualmente. E essa sujeira obstrui a fluência da graça, a fluência do Espírito Santo. E aí quando Deus, de repente, numa determinada circunstância que surge para você, Ele quer te usar, mas não está fluindo na sua vida. Tem impedimentos na sua vida. Tire os impedimentos da sua vida, seja ele qual for, seja ciúme, seja orgulho, seja mágoa, seja prepotência, seja arrogância, seja malícia, seja preguiça, seja o que for. O que é pecado está só obstruindo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado e não que mantém o pecado. Nós não temos que manter o pecado, nós não temos que trabalhar na manutenção do pecado, nós temos que trabalhar no expurgo de todo o pecado de nossa vida. Quanto mais nos purificarmos diante de Deus, aonde quer que estejamos, o Senhor terá como fazer fluir graça, unção, amor, alegria, espiritualidade através de nós. Glória a Deus. Muito bem. E outra coisa, a segunda coisa é a disponibilidade. O que significa ser um servo? O que significa ser uma serva? Ser servo, ser serva, significa estar
24 horas por dia, de dia e de noite, disponível para o seu Senhor. Porque tem um salmo que diz assim, ó: como os olhos dos servos estão fixos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das servas estão fixos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor. O que significa os olhos dos servos fixos nas mãos do seu Senhor, os olhos das servas fixos nas mãos de sua senhora? Significa que os servos estão atentos a todo momento, despertos a todo momento, disponíveis a todo momento, preparados a todo momento para aquilo que o seu Senhor requer deles. Como que essa disponibilidade pode ser comprometida? Pode ser comprometida pelas coisas fúteis, inúteis, que nós acumulamos no nosso dia a dia. Que nós acumulamos para perder tempo. Como nós perdemos tempo nessa vida com coisas inúteis, com coisas fúteis, com coisas que não edificam, com coisas que não têm nada a ver com a vida eterna, e nós ficamos aí, amassando barro, perdendo tempo, tá? Perdendo tempo com coisas inúteis. O diabo se aproveita disso. Por isso que uma oração importante que Moisés fez, se o Salmo 90 é de Moisés, né? No versículo 12 foi quando ele orou: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que significa isso? Ensina-nos, Senhor, a aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para nos tornar mais sábios diante do Senhor. E pessoas sábias são pessoas que adquiriram conhecimento, e para isso se leva tempo, e pessoas que colocam esse conhecimento em prática. Colocar o conhecimento em prática é a definição de sabedoria. É por isso que a gente tem o costume de falar assim: puxa, aquela pessoa agiu com sabedoria. Agir com sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Nós recebemos o conhecimento, como agora, por exemplo, estamos recebendo a palavra de Deus. E aí Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é o homem prudente. É semelhante ao homem prudente, ao homem sensato, que é a mesma coisa de dizer o homem sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. Agora aquele que ouve, mas não pratica, não é aquela famosa história, entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro, e não pratica, é insensato. E está edificando a sua própria vida. Essa casa representa a sua própria vida sobre a areia, e grande será a ruína dessa pessoa. Será maior do que a ruína dos ímpios, que nunca receberam esse conhecimento. Pior do que os ímpios são crentes que receberam conhecimento, receberam palavra, mas não colocaram em prática, não se tornaram filhos sábios. Esses são os crentes que infelizmente perdem salvação. Pessoas perdem salvação? Sim, a Bíblia nos ensina isso, a história nos ensina isso. Pessoas que ouviram palavra, receberam conhecimento de Deus, mas por amor e inclinação às coisas fúteis da vida, não praticaram a palavra, perderam tempo. E o que corrobora o Salmo 90, 12,
ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, é o que Paulo escreveu em Efésios 5:15 e 16. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Uma das coisas que o Senhor quer nos ensinar é aprender a administrar o tempo em favor da nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E como nós devemos gastar o nosso tempo de vida aqui nessa terra? Devemos gastar o nosso tempo de vida aqui nessa terra, tá? Dando passos conscientes nesta vereda, nesta caminhada, nesta peregrinação, nesta jornada que nos está proposta, como está escrito em Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quando você olha para coisas fúteis, automaticamente você está tirando os olhos do Senhor e olhando para coisas fúteis que te ocupam o tempo e tornam você indisponível como instrumento que Deus quer usar. Sabe por que Deus não te usou aquele dia? Porque você estava distraído com coisas fúteis, não estava olhando para Ele, não estava olhando para as mãos do seu Senhor e não prestou atenção naquilo que Ele queria te orientar. Você não estava centralizado em Cristo. A vida cristã é uma vida centralizada em Cristo, onde nós não temos olhares para mais ninguém e para mais nada nesse mundo a não ser para o Senhor. Porque Ele é tudo o que nós precisamos. Quando nós olhamos as atitudes de Mordecai no livro de Esther, ele era um homem centralizado. Ele estava na Babilônia, ele sabia que o seu povo judeu estava na Babilônia, ele sabia por que estavam ali, porque estavam sendo disciplinados por causa dos seus pecados. Ele sabia que esse tempo ia terminar, ele sabia que o Senhor ia restaurá-los, tirá-los de lá e voltá-los para a sua terra. Ele sabia que o complô contra o povo de Deus era um complô especialmente do inimigo de Deus. Ele ficou atento a tudo isso, e por estar atento a tudo, por estar ligado a tudo, a todas as situações, ligado à visão de Deus, ao plano de Deus, ao projeto de Deus, ele foi usado por Deus, para que Deus operasse em toda uma nação, um tremendo livramento, e ainda Deus o prosperou aí nesse meio. Por quê? Porque é isso que está escrito no Salmo 1, acerca do homem que é centralizado em Deus. Quem é o homem que é centralizado em Deus? É o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. O que Ramã fez não prosperou, o que Mordecai fez prosperou, porque é assim que Deus opera nos verdadeiros homens de Deus, nas verdadeiras mulheres de Deus, que não têm olhos para mais nada e não têm olhos para mais ninguém a não ser para o Senhor. E que faz essas duas coisas: mantém o canal limpo e mantém-se em 24 horas por dia de disponibilidade para o Senhor.
O que o Senhor quiser fazer através de mim, pode fazer. O momento que o Senhor quiser, eu estou pronto. Eu estou disponível. Glória a Deus. Aprendamos essas coisas então, encerrando esse livro de Esther, livro cujo principal tema é a soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre cada um de nós. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.